Estratégia, primeira fase. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? Aula de número 1, nosso objeto de conhecimento, filosofia, experiência do pensamento. No detalhamento, nós vamos conversar. Como pensamos? O pensamento filosófico, a filosofia e o pensamento conceitual, filosofia e opinião. Perfeito, então, venham comigo e vamos à nossa aula. E então, pessoal, vamos filosofar um pouquinho? Temos muitas perguntas para responder, porque a filosofia é isso, né? Ela nos convida a essa reflexão, ela nos convida a esse constante pensar e, consequentemente, a esse constante se questionar. Olha só, a gente questiona o mundo que está ao nosso redor, mas também nós nos questionamos. Esse é um dos papéis da filosofia. Mas não questionar por questionar, né? Nós questionamos porque nós queremos transformar esta sociedade numa sociedade mais justa, mais igualitária. Isso daí? E por isso nós começamos com essa pergunta, então, como pensamos, não é? O que nós pensamos? Qual seria realmente essa realidade, né? E dentro desse sentido, como pensamos, vem também a pergunta, o que é, então, esse pensamento filosófico? Porque pensar, todo mundo pensa, não é verdade? Mas o que seria esse pensar filosófico, então? Né? Existe alguma diferença, professor? Sim, vocês vão perceber isso ao longo da nossa aula, porque também nós vamos nos questionar sobre esse pensamento conceitual. Opa, olha só, o que é esse pensamento conceitual? Vocês estão percebendo que as coisas vão aparecendo aqui e elas vão trazendo um sentido maior, um significado maior? Porque primeiro a ideia de pensar. Vamos pensar sobre o pensar. Depois, um pensar a partir de uma filosofia, um pensamento muito mais rigoroso, né? Um pensamento onde você vai buscar o quê? O conceito das coisas. Olha só, o pensamento conceitual. E é por isso que nós vamos também ver nessa aula a diferença entre filosofia e opinião. Por quê? Porque nós vemos que dentro desse pensamento conceitual, o que vai acontecer? Na nosso dia a dia, nós costumamos dar o quê? A opinião das coisas. Mas existe uma diferença entre o conceito da coisa e eu simplesmente dar a opinião daquela coisa. Existe uma diferença e nós vamos entender. Porque a filosofia, ela é uma maneira de pensar, é verdade, mas ela é também uma postura diante do mundo. Olha só que interessante, né? Eu me posiciono diante do mundo a partir do momento que eu começo a pensar, não simplesmente por pensar, tá? Antes de mais nada, a filosofia ela é uma forma de quê? De observar a realidade que procura o quê? Pensar os acontecimentos além da sua aparência imediata. Perfeito, então, gente? Então essa é uma ideia, eu vou além daquilo que está aparecendo ali. É essa a ideia da filosofia, tá? Eu não me contento com aquilo que eu vejo simplesmente. Eu quero ler o que está nas entrelinhas, eu quero ler o que está por trás daquela notícia, né? Daquela ideia, daquela reportagem, né? Daquela manchete no jornal. Então eu vou além disso daí, tá bom? Eu vou além do fenômeno que aparece na minha frente. Esse é o sentido maior do filosofar, tá bom? Como pensamos, então? Vamos começar a responder essas perguntas? Olha só, quando nós falamos em pensamento, uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça é a ideia de estranhamento, tá certo? Quando eu falo desse estranhamento, significa o quê? Que eu tenho que estranhar, sim, tudo aquilo que acontece no meu dia a dia, né? E não ver tudo como algo natural. Eu tenho que realmente começar a entender essa ideia de uma maneira estranha. Será que isso é realmente o que está se aparecendo aí para mim? E aí fazer o quê? Nunca perder aquele momento de se espantar.
a ideia do espanto é muito importante para a filosofia também, porque essa estranheza, esse espanto diante da coisa, ele nos força o quê? A pensar. Isso é importante muito, tá? É muito mesmo importante. Então, é esse mesmo tipo de estranheza e de espanto frente ao mundo que provoca a filosofia. Perfeito, então? Vamos entender isso daí. Olha só, o ato de pensar, ele inclui algo que vai o quê? Além da capacidade de desenvolver metodologias que conduzem ao pensamento. Vai muito além, tá? Ah, não, eu posso criar aqui maneiras de pensar, eu posso organizar o meu pensamento, mas vai muito além disso daí. Essas metodologias que vão nos conduzindo aí ao pensamento, esse ato de pensar por si só, filosófico, vai muito além disso daí. Lembrem sempre do estranhamento, lembrem sempre do espanto, tá? E como pensamos então? Todos esses atos, ele acontece através do quê? De habilidades que vão proporcionar o quê? O nosso pensar filosófico. Ou seja, nós vamos experimentar a vida através de construções, olha só que interessante, construções e desconstruções do conceito, tá bom? Então, a ideia da filosofia é isso daí, gente. Tá? A ideia da filosofia é o quê? Construir e desconstruir, tá certo? Não parem, né, achando que aquele conceito ele é um conceito que tem uma verdade absoluta. Do ponto de vista filosófico, nós devemos sempre questionar. Mesmo que aquele conceito nos traga essa verdade, muitas vezes ele precisa ser desconstruído. Para quê? Para que a gente possa construir um outro conceito. E nesse sentido, dar um novo significado, dar um novo conceito à coisa, dar um novo sentido à coisa em si, tá? É importante isso daí. A filosofia, ela está constantemente nos levando a isso, tá bom? Ela não sossega, né? A filosofia, ela não sossega, é inquieta, não é verdade? Vamos lá, olha só. Então, o que é a filosofia, pessoal? O senhor está falando que a gente tem que pensar, tem que construir, tem que desconstruir, mas realmente o que era a filosofia? Tá aí, ó. Ela é um pensamento inquieto, não se conforma com respostas prontas, não é? Ou seja, ela está sempre enfrentando os problemas que nos fazem pensar. Tá claro isso daí? Tá certo? Então, vocês estão vendo aí do lado, olha, filosofia, né, nesse quadrozinho aí. E aí um bocado de seta levando a eles aí, olha, o conhecimento, sabedoria, amizade, serenidade, pensar, cultura, reflexão, né? Então, isso tudo está chegando aí na gente, está chegando, mas está saindo também, vocês podem perceber nessa seta aí embaixo, que ela está indo embora também. Tudo chega até nós, e aí a gente constrói um novo pensamento e joga esse pensamento, né? Sai da gente também isso daí, tá? Então, é inquieto o tempo todo. E aí, como diz ali embaixo, olha, é a faculdade de quê? De manter viva a curiosidade, tá bom? Essa faculdade, ela é muito importante aí, mantermos vivo essa curiosidade. Portanto, gente, a filosofia, ela é o quê? Uma reflexão, o quê? Uma reflexão crítica, radical e abrange a totalidade da realidade. Vejam bem isso daí, tá? Ela é crítica, ela é radical e ela abrange a totalidade da realidade. Se não for crítica e não for radical e não abranger o todo, então não é uma reflexão filosófica, não é filosofia. Por isso que a gente diz que a filosofia é a amizade pelo conhecimento ou o desejo de conhecer, tá? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho aí essa ideia dessa palavra filosofia, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente sabe que a filosofia, ela é o quê? Ela é uma área do conhecimento, isso é muito importante, tá bom? Ela é uma área do conhecimento, olha só, que coloca em questão o próprio conhecimento. Vocês imaginam isso, né?
eu questiono o próprio conhecimento. Essa é a ideia da filosofia. Por isso que a filosofia, ela é viva, ela está constantemente em transformação. Tá certo? Porque ela constantemente nos transforma também, porque ela coloca em questão o próprio conhecer. Aquilo que eu acho que eu já sei, né, pode ser mudado, pode ser repensado, pode ser trazer um novo conceito da coisa em si. Eu vou falar muito para vocês essa ideia da coisa em si, tá? Dentro da filosofia nós falamos muito isso daí. Portanto, os filósofos, gente, desde a antiguidade, eles tentaram entender o mundo e tudo o que há nele, seja concreto, seja abstrato, tudo isso de maneira o quê? Conceitual. É muito importante essa palavrinha aí, conceitual, tá bom? Essa palavra, ela é muito importante, tá bom, gente? A filosofia, ela vai trabalhar muito com essa ideia do conceito da coisa, tá? Os filósofos, por exemplo, desde o início da humanidade lá, né? Vamos falar lá do século V, antes de Cristo, eles sempre trabalharam essa ideia de dar o conceito das coisas, explicar o que era a coisa, tá? E isso é muito... dar nome às coisas, vamos colocar desse jeito aí, tá bom? Então, filósofos, eles nunca cessaram de se admirar diante de tudo, tá? Aqui a gente pode, por exemplo, falar de Platão, né? Nós podemos falar de Aristóteles, então, um na questão da admiração, o outro na questão do espanto, diante de quê? Diante do mundo, tá? Diante do mundo. Eu tenho que me espantar. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu constantemente, eu me espanto, tá? E eu me admiro diante daquilo que acontece. Tem coisas que eu fico pensando, eu não acredito que ainda vivenciamos isso. Eu não acredito que ainda falamos sobre esse tipo de coisa, né? Porque já deveria ter sido ultrapassados isso daí, já deveríamos ter superados tudo isso daí. Mas a gente continua ainda com certos assuntos, certas tendências, né? Certos fazeres, olha só que interessante, ainda, né, no nosso mundo de hoje. Então a gente continua se admirando, continua se espantando diante disso daí. E a filosofia continua nos ajudando o quê? A nos questionarmos diante de tudo isso daí. Tá bom então, gente? Vamos fazer o seguinte, que tal a gente tentar entender, né, o conceito de filosofia? Que tal a gente entender de onde vem o termo filosofia, tá? Só que para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma figurinha bem interessante aqui para conversar comigo e para explicar um pouquinho para vocês o que é filosofia, de onde vem esse conceito de filosofia. Tá aqui comigo a Sofia. A Sofia vai conversar aqui comigo e vai explicar um pouquinho para nós, tá bom? Prestem bem atenção. Olá, Sofia, seja bem-vinda. Olá, professor. Obrigada. De onde você vem? Eu venho da Grécia. O que significa o seu nome? Sofia significa sabedoria. E o que tem a ver com filosofia? É porque filo significa amizade. E como meu nome significa sabedoria, filosofia significa amor à sabedoria. Muito bem, entendi, Sofia. Então explica pra gente, assim, como foi que surgiu esse nome filosofia? Ah, professor, esse nome foi dado pelo filósofo Pitágoras, quando perguntaram se ele era um sábio. Ele respondeu que não, que ele era um amigo do saber. Olha, que bacana. Obrigado, Sofia, pela sua explicação. Estou à disposição, professor. Entenderam aí? A Sofia explicou pra gente um pouquinho o que era essa filosofia aí. Vamos entender melhor o que a Sofia acabou de falar pra gente? Venham comigo. Olha só, vamos lá. Então, a Sofia, ela falou de duas palavras, de filo e de Sofia. Vamos dividir isso aqui no meio, tá? Vem do grego, tá certo? Filo quer dizer o que, gente? Amizade, amor fraterno. É essa a ideia. Por isso que a gente fala de filia, né? Aquela ideia desse amor fraterno. Olha só que interessante. E Sofos, ou Sofia, que é o nome da nossa coleguinha que conversou aqui com a gente, significa, então,
sabedoria, tá bom? Então, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que ama, que é amigo da sabedoria, perfeito? Então, é aquele que tem amizade pelo saber, filo, né? Então, pelo saber, pela Sofia, é aquele que deseja saber. Olha só que interessante então, gente. Começaram a entender aí? Se nós formos analisar então, a filosofia significa o quê? Amor, amizade ao saber, ao conhecimento. E o filósofo é aquele que ama esse conhecimento. Ele não se contenta com respostazinhas prontas aí não. Ele vai a fundo nas questões. Perfeito? Por isso que o pensamento filosófico ele é muito importante. Vamos entender um pouquinho desse pensamento filosófico? Olha só, o pensamento filosófico, ele acontece quando nós somos tirados do que, gente? Daquele lugar comum. Eu saio do meu lugar comum. Olha só, vocês estão vendo aqui as imagens, né? Então, eu posso fazer filosofia o quê? Saindo do meu lugar comum. Estão percebendo isso daí? Tá? Então, no dia a dia, muitas vezes, né, como se acontecesse isso, nós vivemos o que aonde? Naquele automático. E a filosofia ela nos convida a sair desse lugar, a pensar diferente, né? Por isso que muitas vezes ela se torna perigosa também, porque nem todo mundo gosta de alguém que está pensando diferente, que está vendo a realidade nua e crua como está acontecendo, né? Que está abrindo os olhos diante dessa realidade aí e que está se questionando e questionando consequentemente o mundo, a sociedade, o local onde ele está vivendo. Vamos ver aí então, olha só. É como se no dia a dia vivêssemos no automático sem pensar naquilo que fazemos, naquilo que acontece à nossa volta. De repente, o que acontece? Alguma coisa nos chama a atenção. Olha só, de repente, né? Alguma coisa está me chamando a atenção. E aí, o que acontece? Algo está estranho. E se algo está estranho, então eu começo a filosofar. Portanto, gente, pensar no sentido filosófico não é algo comum, tá? Essa é uma ideia que precisa ser entendida por todos nós. Pensar no sentido filosófico não é algo comum. O que é então, professor? É um acontecimento raro e que produz transformações em nossa vida. É muito importante entender isso. Não é comum o pensar nesse sentido filosófico, mas ele produz o quê? Transformações, quando a gente começa a pensar de maneira diferente. E o mais interessante aí é que quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a perceber toda essa realidade que está à nossa volta, o que acontece? A gente já não é mais a mesma pessoa. Já não somos mais os mesmos. Estão conseguindo captar isso daí que eu estou falando para vocês? Não somos mais o mesmo. Nós mudamos. Tá? No momento em que eu percebo isso daí, no momento em que eu começo a pensar e eu começo a perceber, né, o que está acontecendo, que eu começo a ter uma visão mais ampla, mais clara do que está acontecendo, eu mudo. Eu não sou mais a mesma pessoa. Né? Eu não só me transformo, mas eu começo a produzir transformações naquele ambiente na qual eu estou inserido, tá? Já não sou. Então a filosofia, vamos ver aí, olha só, a filosofia ela se propõe a induzir o ato de pensar, originando o quê? Novas formas de ver o mundo. Captaram isso, gente? Já pensou? Novas formas de ver o mundo. Ela me induz a isso daí. Quando eu saio daquele mundo, saio daquela minha zona de conforto, eu começo a pensar de uma maneira diferente,
eu começo a entender o mundo de maneira diferente, eu começo a entender tudo aquilo que está à minha, a ter uma visão mais clara daquilo que está ao meu redor, né? Eu vou mudando minha maneira de ver o mundo. Não sou mais a mesma pessoa. E aí a filosofia faz o quê? Ela vai permitir o quê? Essa atitude de interrogar-se. À medida que o quê? Que se dirige ao próprio pensamento, se efetivando enquanto reflexão. Tá certo? Então foi por meio desse exercício, desse pensamento, que o ser humano foi transformando a si mesmo e ao mundo. Vamos entender um pouquinho então essa ideia de filosofia e pensamento conceitual? Professor, o senhor falou muito dessa ideia de pensamento conceitual, né? Vamos entender um pouquinho isso daí? Vamos lá. Nós falamos que a filosofia é um amor pela sabedoria, certo? Mas nós falamos que a filosofia, ela não é a sabedoria, mas o quê? Uma relação com o saber, que implica o quê? Movimento. Tá? Um movimento de construção, e nós falamos também de desconstrução, né? E um movimento de busca dessa sabedoria. Lembra lá, a Sofia falou para nós? Filo quer dizer amizade, amor, né? Sophos quer dizer o quê? Sabedoria. E o filósofo é aquele que ama essa sabedoria. Perfeito, então? Vamos entender um pouquinho, então, essas características da filosofia. Venham comigo, vamos lá. Olha só, a filosofia, ela possibilita o diálogo. A filosofia promove o pensamento crítico. A filosofia desenvolve conceitos a partir da sua essência. E a filosofia, ela problematiza as questões. Isso aí é o pensamento conceitual. Isso aí é uma característica forte da filosofia, tá certo? Características da filosofia. Vamos ver agora características da, o quê? Reflexão filosófica. Vamos ver então? Olha só. A reflexão filosófica, diante de tudo isso que nós falamos, a reflexão filosófica, ela é o quê? Radical. Por que ela é radical, professor? Porque ela vai até a raiz do problema, tá? Ela busca uma realidade além daquelas questões imediatas que estão ali. Ela vai muito além disso daí, tá? Então, por isso que ela é radical. Ela não fica ali, né, com aquela respostazinha qualquer. Ela quer uma resposta profunda da coisa. Ela não se contenta com uma resposta qualquer. Por isso que a reflexão filosófica, ela é radical. Mas ela também é rigorosa. Vamos ver lá? Olha só, ela é rigorosa por quê? Porque o pensamento dela, ele é sistemático. Não é um pensamento que vai de qualquer jeito, não. Ele busca o quê? Um rigor nesses conceitos. Não é um doxa, não é uma opinião. É conceito. Eu estou me baseando nesses conceitos. E por isso que ela é de conjunto também. Por quê? Porque ela é uma reflexão contextualizada. Olha só que legal. O que ela está querendo dizer com isso daí? Que existe um sentido para tudo aquilo que ela está apresentando. Que tem um contexto para tudo aquilo que ela está apresentando. Né? Ela não está falando aleatoriamente qualquer coisa. Não. Ela é radical, né? Ela está enraizada ali, mas ela é conceitual. Então, ela tem um contexto para aquilo que ela está falando. Vamos lá então, olha só. Quando nós falamos então desse pensamento conceitual, essa filosofia não é um conceito puramente teórico, porque a filosofia é só teoria. Não, ela nos leva a pensar também sobre o quê? Sobre o mundo que nós vivemos, a nossa vida, sobre a questão da política, a questão da cultura, a religião e as relações sociais e tantas outras coisas que faz no dia a dia. E aí, diante de tudo isso, ela faz o quê? Nos induz a nos posicionarmos diante de tudo isso. E quando ela diz que nós temos que nos posicionarmos, esse posicionamento nos faz o quê? Transformar o pensamento e o mundo. Tá claro isso daí, gente?
entender um pouco essa questão da filosofia, porque agora eu vou trazer para vocês um último ponto dessa nossa aula, que é a questão da filosofia e opinião. Porque o que acontece? É muito comum no nosso mundo, e é muito comum na nossa sociedade hoje, nós darmos nossa opinião. Tá cheio de filósofos aí nas redes sociais, né? Vamos colocar esses filósofos entre parênteses aqui. Tá cheio de filósofos dizendo o que a gente tem que fazer, o que é verdade, o que não é verdade. Será que é filosofia mesmo ou será que é opinião? Nós vamos entender primeiro falando o que é filosofia, para depois entendermos o que é opinião. Vamos lá então? Olha só, a filosofia, diferentemente da opinião, ela é uma prática de elaboração das próprias ideias. É a minha própria, não é a ideia do outro, é a minha ideia. A filosofia, ela parte também da opinião, né? Vamos colocar aí? Ela parte da opinião, mas ela recusa essa opinião como verdade. É apenas uma opinião, tá bom? A filosofia também, ela é o estudo que visa o quê? Compreender essa realidade absoluta, tá? Os fundamentos, os valores humanos, tá? O sentido dessa nossa existência. Estão percebendo aí a profundidade da filosofia? Temos um filósofo chamado Platão, que ele vai dizer para nós que assim, atingir o conhecimento, aqui olha, atingir o conhecimento implica converter o sensível ao inteligível. Ou seja, eu vou despertar, eu vou reviver, eu vou relembrar aquilo que eu esqueci. Isso é filosofia, tá? Tá bem claro isso daí? Beleza, então. Captaram, entenderam, gravaram bem essa ideia aí da filosofia? Porque agora eu vou falar tudo ao contrário. Eu vou dizer o que é opinião. Vamos lá, então? Vamos para a opinião. É um pensamento subjetivo, uma ideia vaga sobre a realidade. Não tem fundamentação. E na maioria das vezes, nem pode ser explicado. Olha só, já começa matando aí, né? Opinião, ela é o quê? Ela não é uma reflexão filosófica. Vamos ver? Ela é um conteúdo, ela não é uma reflexão filosófica, mas um conteúdo que pode nos levar a filosofar. É importante também a opinião, que ela pode nos levar a filosofar. Por exemplo, quando nós falamos de doxa, vamos ver aí, olha, a opinião, o doxa, ela é fundamentada onde? Nas sensações. Tem uma falsa consciência de si mesmo. Olha só, falsa consciência de si mesmo. Por isso que a gente fala, toda vez que vocês ouvirem falar em opinião, lembrem-se dessa palavrazinha. É um doxa. Olha só que coisa bonita para falar o nome da opinião, né? É um doxa. Então, muitas vezes nós julgamos correto isso que nós damos a nossa opinião, mas não tem o quê? Uma profundidade, um conceito. Platão vai dizer para nós que isso é um engano, é um falseamento. Tá claro isso daí? Conseguem entender? Conseguem perceber, então, essa diferença, né, entre filosofia e opinião, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, já que vocês entenderam isso daí, fique ligado, porque agora eu vou falar para vocês sobre quais as perguntas de uma reflexão filosófica, as perguntas sobre as quais a reflexão filosófica realmente se volta. Então são 3 perguntinhas aí, é o porquê, o que e o para quê. Olha só, por que pensamos? Por que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos. Depois, o que queremos pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? O que queremos fazer quando agimos? E para quê? Né? Por quê, o que e para quê? Para que nós pensamos o que pensamos? Dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos. Resumindo, pessoal, olhem para mim aqui. O que é pensar? O que é falar? O que é agir? E aí,
Conseguiram acompanhar a nossa aula sobre filosofia e esse pensamento conceitual, entendendo bem a diferença entre filosofar e simplesmente opinar? Eu espero que sim. Até a próxima!